Senhor, agradeço pelo dia em que o sol nasceu e agradeço pelo dia em que deu passagem para esta noite tão linda de amparo, de conforto e de estudo. Que sejamos sempre ferramentas em teu auxílio para que a gente possa lapidar o nosso espírito e comungar de todas as tuas atitudes, ações, que essas ações elas nos mostrem sempre o caminho, que todas as expressões que encontramos nos outros referenciamos a ti, a tua presença ali, pela onipresença, pela onisciência e pela potência que tu tens de criar tudo e qualquer coisa. Agradeço, Senhor, aos meus irmãos, à saúde deles e ao progresso que se sucederá através do nosso estudo. Que essa noite seja relembrada por muitos e muitos anos e que depois, quando largarmos este veículo, possamos ainda assim compartilhar e comungar deste mesmo saber. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado, Senhor, por nos fazer cientes de tal necessidade de estudo, para que possamos avançar em nível de progresso e prosperar numa vida eterna, mais luminosa, mais sadia e mais segura. Obrigado, Senhor. Obrigada, que assim seja. Nada como a gente poder agradecer, né? Estão todos me ouvindo e acompanhando a tela? Está aparecendo a tela para todo mundo? Então tá, vocês vão me ajudando aí. Hoje nós vamos continuar o que a Jaque trouxe na outra semana, que foi sobre as raças, né? Ela terminou ali no comentário de Kardec, na questão 51, que perguntava se nós poderíamos saber em que época viveu Adão. Com essa questão ali, ela encerrou, e hoje, a partir da questão 52, nós vamos falar sobre a diversidade das raças. Então, muitas questões se pegam, muitas pessoas, né, se pegam, às vezes, em críticas, em debates muito profundos sobre o racismo, sobre Kardec ter sido preconceituoso aqui, quando falou, às vezes, em questão de raças, mas a gente sabe que jamais os espíritos que se manifestaram através desse estudo, talvez, ou, por outro lado, né, não iriam permitir que algo neste sentido acontecesse, né? Então, se tem algo que ficou mal traduzido, mal interpretado, mal colocado, tenhamos sempre a certeza de que isso, obviamente, não vem dos espíritos superiores. Então, às vezes, até para chegar numa linguagem que a gente entenda, talvez alguma palavra possa ter sido mal colocada, mal traduzida, e que tenha ficado sempre essa questão, essa dúvida se houve ou não uma questão de racismo, uma questão de preconceito, e a gente, pela envergadura de um espírito como Allan Kardec, pelo propósito e objetivo da obra, eu custo a crer que isso teria vindo de uma forma proposital, como um preconceito, como algo que a gente está acostumado a vivenciar na nossa pequenez, né? Então, se tem qualquer coisa na obra que tenha deixado essa sensação, vale a pena que a gente tenha um olhar mais atenuante, né? E se reporte às questões daquela época e até mesmo que a gente avalie se isso faria sentido numa obra como essa, porque a obra por si só nos fala o tempo inteiro sobre questões morais.
E o racismo, obviamente, não combina em hipótese alguma, né, com as questões morais centradas no Evangelho de Jesus. Então, ele começa falando ali na diversidade das raças humanas. E a questão 52 vai nos dizer assim: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Tá? Então, ele já começa assim nos dizendo que as diferentes raças, elas são consequência, muitas vezes, do local, do ambiente onde elas foram colocadas para sua iniciação. Tá? Vai acontecer de variação com o clima, com a vida e com os costumes. Então, se nós pegarmos, por exemplo, eu esqueci o nome dos povos, aqueles que vivem nos iglus, no polo, esqueci o nome. Alguém me ajude aí, me socorre, por favor, que eu me esqueci. Os Esquimó. mongóis? Isso, mongóis, Não. esquimós, Aham. tá? Se nós olharmos para eles, eles têm uma constituição física de tudo, né? Completamente diferente da nossa. As questões climáticas que eles vivem diariamente são completamente diferentes da nossa. Os costumes que eles têm são diferentes dos nossos. Então, ali pode se caracterizar quase que uma raça diferente. Por quê? Porque se nós partirmos para lá apenas para uma visita, a gente pode achar tudo muito interessante. Mas se tivermos que morar naquele local, nós vamos sentir muito. Mesmo quem é aqui da região sul, que está acostumado com frio. Pega a temperatura. Não sei nem dizer qual é aquela temperatura lá, mas extremamente negativa, né, em relação à nossa aqui. Períodos longos, muitas vezes sem sol, aquele gelo, que não é nenhuma neve, é gelo mesmo, né? Dioturnamente, se nós não estivermos preparados para aquilo lá, nós não vamos conseguir sobreviver. Tipo de alimentação, várias questões. Então, cada raça que venha povoar o nosso planeta venham em conformidade, muitas vezes, com características físicas, com características peculiares àquela região, certo? Então, houve aí discriminação? Não, não houve. Houve a necessidade de que para aquela região fosse assim, incluindo aí questões climáticas. Veja o que ele diz, né? De onde provém as diferenças? Provém do clima, provém da vida, dos costumes e, obviamente, daquilo que está colocado em cada uma dessas raças como condição para o seu processo evolutivo. Então, como se costuma dizer, né? Reencarnação não erra de endereço. Nós nascemos no país certo, na cidade certa, na família certa, a gente está tudo certo, devidamente colocado no seu lugar, como tem que ser, ante a justiça divina, tá? Então, é a questão moral que ele fala aqui, ó. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, nada se assemelharão quanto à moral, né? Então, às vezes, como assim que filhos de uma mesma mãe vão ser educados longe um do outro? Olha, às vezes acontece que um filho vai morar com a avó, às vezes por questão financeira, vai morar com uma tia.
deixou de existir o vínculo genético, o vínculo biológico, o vínculo de amor? Não, mas houve uma necessidade. Olha, fulano vai morar comigo, Beltrano mora contigo. E às vezes não vai coincidir a educação que o outro vai receber, mas não deixam de ser filhos dos mesmos pais, que é o nosso caso. Somos todos filhos de um mesmo pai em se tratando de criação. Somos iguais? Não. Pertencemos a raças diferentes? Sim. Alguns de nós pertencem a uma raça, outra. Tá? Então, se nós formos dividir isso em raças, em povos, em sexos, nós temos dois: masculino, feminino, certo? Gênero, na criação, nós temos um: Homo sapiens sapiens. Todos pertencemos ao gênero Homo sapiens sapiens. Sexo masculino e sexo feminino. Raças: índio, branco, negro, ariano, europeu, seja lá qual for as raças adâmicas, esse, aquele, né? Até chegarmos às raças que nós conhecemos. No Brasil, na colonização, tivemos a fusão das raças, né? Negro com índio, negro com branco, índio com branco, aí foi surgindo o mameluco, cafuzo, mulato, as raças que nós fomos constituindo. Podemos dizer que temos uma raça genuinamente brasileira? Podemos, indígena. Fora eles, não tem mais ninguém. Todos nós somos uma miscigenação, né? Misturamos. Ninguém tem uma raça pura. Os únicos que estavam aqui quando Cabral chegou eram os índios. Se existe uma raça original brasileira, é o índio, não tem outra, né? Os que aqui chegaram vieram de outros lugares e depois foram ocorrendo as miscigenações, tá? Diante de Deus, temos diferenças? Não, somos todos iguais, filhos de um mesmo Pai, né? Que nos criou simples e ignorantes para o nosso processo evolutivo. Até aqui está tranquilo? Está indo bem? Mas alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então vamos lá. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, aquilo que nós comentamos agora, né? Foi miscigenando, os povos foram se conhecendo, foram aumentando, foram criando simpatias, outras famílias foram sendo formadas, outras características foram sendo adquiridas e fomos repassando isso geneticamente, uns para os outros, né? Aí ele diz aqui: estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, por exemplo, se nós pegarmos uma fruta como exemplo, né? Pegarmos a uva, que é a uva que aparece muito no nosso evangelho, a cepa da uva aqui. Quantas variedades de uva nós conhecemos? E para quem é enólogo, que gosta de vinho, então conhece mais variedade que qualquer um de nós, né? São várias. Elas deixam de ser uvas porque elas possuem espécies diferentes? Não, continua sendo uva. Uva dama, uva Itália, uva taná, sei lá, merlot, né? Tem todas essas, uva rosé, uva preta, uva branca, não deixa de ser uva, né? Todas elas são uvas. É o nosso caso. Nós somos altos, baixos, gordo, magro,
nascemos na Europa, nascemos no Brasil, nascemos na Ásia, nascemos aqui, nascemos ali, deixamos de ser humanos, deixamos de ser homens criados por Deus? Não, né? Deixamos de ser espíritos, principalmente, criados por Deus? Não. Então, a nossa procedência é divina. Então, Camille Flammarion vai nos trazer na Revista Espírita um texto muito interessante em que ele vai falar, eu sempre falo Camille Flammarion, digo ela, né? E é ele. O nome Camille às vezes remete a gente a achar que é um nome feminino, né? Mas é um cientista, é Camille Flammarion, e ele vai falar que a vida na Terra, nós como encarnados, o homem como encarnado, não começa e termina aqui. Ela é uma fase da vida celestial. Então, nós começamos a nossa vida como espíritos, até chegarmos ao ponto de encarnarmos, reencarnarmos aqui na Terra, e daqui, quando desencarnarmos, voltamos para a vida celestial, para o mundo espiritual. Então, aqui é só um estágio, né? É um hotel da nossa viagem. A gente chega e fica aqui por um tempo, né, gente? Paga diária todos os dias aqui. Ou vai dizer que não, né? Nesse hotel nosso aqui. Então, é ou não é uma viagem? É. Às vezes a gente pensa que a viagem é só quando a gente parte daqui, não. De lá para cá também é uma viagem. Nós estamos aqui num período desta nossa longa vida, né? Dessa nossa longa viagem até ao nosso ponto de chegada, que seja a nossa evolução. Achou aí, André, o texto? Eu vi que tu está procurando. Abre o microfone, abre o microfone. Ah, o Livro dos Espíritos. Ah, tá acompanhando. Está acompanhando no Livro dos Espíritos. Só que essa edição aqui, ela é um pouco mais. Atual. As frases são mais atuais, sabe? É, Mas o sentido é o mesmo. exato. É que quando nós começamos o estudo, eu expliquei isso, né, no grupo, que essa edição que eu uso aqui online, ela é a tradução da edição francesa. Então, ela segue um pouquinho mais à risca aquilo que está, né, na edição francesa. Então, Sim. alguns tradutores, por exemplo, como Salvador Gentili, aquele outro que é da FEB também, eu esqueci o nome dele, é que os meus, quase todos, os meus, estes físicos, quase todos são Salvador Sim. Gentili, os É. meus. E tem o do Herculano Pires também, né? O Herculano Pires Eu, também é tradutor. E eles seguem mais a edição francesa. Tem outros esse, mais atuais. Ah, esse aí é Salvador Gentili, né? isso, Esse isso. aí é muito bom também. Ele segue mais. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes os tradutores mais atuais, eles tentaram trazer uma linguagem mais acessível, mas a gente tem que cuidar para que essa linguagem mais acessível, ela não venha com uma certa distorção, né? Mas, Exato. por enquanto, os que a gente tem aqui, o pessoal está conseguindo acompanhar. Por isso que às vezes eu também faço questão de compartilhar aqui, né? Porque essa online aqui é da edição francesa mesmo, tá? Mas não tem problema. Por exemplo, tu está acostumado, tu já estuda há bastante tempo, né? Então, para ti não, alguns termos não fazem muita diferença, né? Então, às vezes, quem está começando pega uma edição mais atual, olha assim e diz, pá, mas parece que está tão diferente, mas não é só uma questão de hábito, né? E aqui, às vezes, até a pronúncia verbal, que Kardec falava muito na terceira pessoa, né? Vos, eu vos isso, eu vos aquilo, trouxe assim dos espíritos para nós. E assim ficou
nas primeiras edições. Hoje, as edições mais novas não trazem essa questão do pronome na terceira pessoa, né? Do plural. Então, às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade de entender quando a gente pega uma edição mais antiga, mas não é o teu caso, está acostumado, né? Para ti fica mais tranquilo. Então, vamos lá. Até aqui está tranquilo? Alguma colocação? Tá. Antes que a gente passe ali para 54, eu trouxe aqui, vocês só me digam se trocou aí. Trocou? Tá. Trocou. A Jaque tinha lido no livro A Caminho da Luz até o item que tratou os espíritos exilados de Capela, tá? E aí, logo em seguida, Emmanuel vai falar na fixação dos caracteres raciais, que corresponde a essas questões que nós estamos vendo hoje. E Emmanuel vai dizer assim para nós, ó, com o auxílio desses espíritos degredados, estes que vieram de Capela, né, que a Jaque comentou na aula passada, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos da biologia. Então, vejam a comparação que Emmanuel faz aqui, né? Tudo era muito novo, tudo estava sendo aperfeiçoado, era um campo de experiências infinitas, essa questão dos caracteres biológicos. E se os estudos de Mendel sobre as características, os genes, a biologia, os cromossomos, o DNA, RNA, tudo isso, fossem transferidos para aquela época, eles não iam encontrar nenhuma equação definitiva nos seus estudos da biologia, porque as coisas estavam sendo organizadas, né? Então, vamos lá. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofreriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Então, aquela necessidade de todo o preparo, né? Para que conseguíssemos chegar a um ponto da ciência em que isso pudesse ser estudado. Mas até para isso, nós fomos todos preparados e organizados pela espiritualidade. A nossa constituição biológica, a nossa constituição física, tudo isso foi previamente estudado pela espiritualidade, mas precisou dessas experiências. Nós vamos colocar os povos lá, a população da Terra hoje não era a mesma naquele período, todo mundo sabe disso. Nós fomos chegando aos poucos para que nos adaptássemos a essas características. Por isso, cada raça foi chegando no ponto no qual foi preparado para se adaptar àquelas condições, para que depois todo esse processo de miscigenação pudesse acontecer sem danos maiores, né? Para que nós fôssemos nos acostumando com tudo isso, tá? Tá tranquilo até aqui? Tá dando para a gente entender direitinho? Engraçado, porque quando a gente estuda isso separado na biologia, né? Parece que só a biologia lá, quando a gente está na escola, só aquilo ali faz sentido. Nunca passa pela nossa cabeça que isso já vem, né? Sendo colocado passo a passo, pecinha por pecinha, na nossa construção, desde que Deus nos cria e nos prepara para enfrentar
todo o processo evolutivo da própria humanidade, na sua história toda, né? Toda a sua história. Como alguém que desenvolve a inteligência, como alguém que desenvolve o seu corpo físico, a mudança que o homem sofreu fisicamente, desde o tempo do homem pré-histórico até o que nós somos hoje, quantas mudanças aconteceram? Está relacionada com isso aqui, ó. Por isso que ele diz: se Mendel tivesse lá naquela época, não ia conseguir coisa alguma, porque o gene que estava lá provavelmente seja bem diferente do que o que nós temos hoje, até pela nossa constituição física. E o Espiritismo vai nos dizer que daqui a alguns anos, algo que hoje nós temos biologicamente no nosso corpo, algum órgão, seja apêndice, né? Apêndice, todo mundo diz, o dente ciso, todo mundo diz que daqui a algum tempo as novas reencarnações irão nascer sem estes elementos no seu corpo. Então, a gente vai mudando conforme a nossa evolução, conforme o ambiente do qual nós venhamos a reencarnar. Os próprios dentes. Haverá um tempo... Vocês hoje, se olhando no espelho, conseguem se imaginar sem dente? Não, né? A gente credo, que horror, né? A gente se acha um horror. Qualquer coisa que acontece com o dente, a gente corre para o dentista. Mas daqui a algum tempo, alguns, quem sabe, né? Milhares de anos, a gente não vai precisar mais dele. Será um processo, uma construção do nosso organismo lá do passado. E nós vamos olhar para trás e dizer assim, credo, como nós éramos feios com aqueles dentes. Hoje a gente se acha bonitinho. Daqui a algum tempo a gente vai dizer assim, mas a gente era feinho, né? Lá atrás, né? Com aqueles dentinhos. Isso tudo. Desculpa, pode falar, Carla, pode falar. Não. Aproveita e coloca, porque tem que encaixar aqui. Vamos lá. Não, duas coisas, na verdade. Uma para falar dos dentes, né? Quem conhece a doutora Maria Luísa, Maria Lúcia, que ela é dentista aqui em Rio Grande, agora até já está aposentada. Muito engraçada. Eu me via sempre com os caninos muito pontiagudos, eu me enxergava assim. E eu, de tanto me enxergar assim, um dia eu fui lá e pedi para ela afiar os meus caninos. Muito engraçado. Mas olha... E ela dizia, mas o que, guria? Eu digo, não tem como a senhora encompridar um pouquinho e afiar. E ela fez fio. E aí eu me olhava no espelho e adorava olhar aquilo. Uma coisa bem bizarra, assim. Meio vampiresco isso. Meio vampiresco, Mas, em relação à mutação física, tu começou a falar, eu comecei a me lembrar de trabalho de terreiro. Como a gente vê formas espirituais mutadas, fruto da insanidade mental daquele espírito, né? A gente vê formas animalizadas, eu não estou nem falando das roupagens dos guias, não, estou falando mesmo de espírito desencarnado. Exato. Formas animalizadas, grotescas, né? Com garras, com chifres, mas principalmente com larvas, fruto dos maus pensamentos, e com uma parte do corpo que me chama muita atenção quando eu vejo o humeral muito crescido, que parece... Uma vez eu vi um corcunda mesmo, como o de Notre Dame. Com um humeral muito crescido em função do monoideísmo, né? Dos assediadores. Exato. Pela conexão que a gente tem de se conectar por essa parte, essa região do nosso corpo. E aí eu vejo assim, a grande importância, não só dos nossos pensamentos, mas de dar cadência ao nosso progresso. Isso. Não só físico, mas também moral, como tu falou. 2 filhos criados pela mesma mãe, que têm moralidades distintas, fruto do meio em que estão inseridos. Exatamente. E é realmente isso, né? Literalmente, não é só o bioma, a fisiologia humana que se transforma, mas a fisiologia espiritual também se transforma.
exato. Às vezes desencarnam já de formas animalizadas, assim. Na verdade, o espírito assimila isso, né? Não que ele tenha Uhum. aquela forma. Então, o que acontece? No livro Psiquiatria Iluminada, do Dr. Décio Andoli, o André deve conhecer, porque é um espírita muito conhecido, né? Ele é psiquiatra. Eu já comentei aqui com vocês, o Dr. Décio. Eu Neste conheço. livro, né, o Dr. Décio, junto com outros psiquiatras, o livro não está aqui ao alcance da minha mão, senão eu ia mostrar para vocês. É um livro formado, né? Ele foi construído todo com base nos textos do Chico Xavier, dos textos de André Luiz, Emmanuel e das obras de Kardec, onde um desses psiquiatras, esses médicos, ele vai falar para nós, assim que ele diz, das pessoas que chegam com demências e que ele, como espírita, ele sabe que aquela pessoa realmente está possuída com o espírito e ela se sente como aquele animal, por exemplo. Então, ela introjecta aquele pensamento de que ela é um, um cachorro, vamos pensar assim, vamos pensar uma coisa bem comum, tá? Mas não é. Ele traz um exemplo ali. Ele diz que aquilo toma conta de uma tal forma, pelo processo da doença, da demência e pela obsessão, né, que está ali, ao ponto de que a gente olhe para a pessoa e quase perceba naquela pessoa fisionomias, detalhes que lembrem um cachorro, um canino, assim. E isso existe. Então, muita gente pode achar que é loucura, e não é. Está relatado por um médico, por um psiquiatra, que trata de demências sérias, né? Ele não ia ser responsável em trazer isso para colocar num livro, usando, obviamente, as obras de Chico Xavier e de Allan Kardec para colocar um estudo sério, né? Um estudo científico que vai falar sobre essas mutações que falasse agora. E isso existe realmente, essa coisa do espírito querer tomar aquela forma, aquela força, as formas, pensamentos, como se chama, e ele consegue passar isso para o seu obsediado, para aquele que ele está obsediando, e às vezes é tratamento para longa data. Nada mais é do que a cura dos possessos que Jesus fazia quando chegavam perto dele, né, de forma grotesca, animalesca, que todos tinham medo porque achavam que ali se encontrava o demônio, e ele simplesmente, com a sua disciplina, com a sua autoridade, ele dizia, né, afasta-te deste homem e deixa-o em paz. Então, assim acontecia. Mas nós temos, pela palavra possessos, apenas situações ruins. E Kardec vai nos trazer no livro dos médiuns que não é. Tanto que ele faz uma retificação no livro dos médiuns, quando ele vai falar sobre isso. Porque para ele, possesso era apenas uma obsessão e não uma incorporação propriamente dita. E aí ele acaba fazendo uma correção no livro dos médiuns e coloca: há possesso sim, né? Então é uma questão bem interessante para que a gente estude, para que a gente olhe, porque às vezes até por preconceito da palavra incorporação, alguns espíritos não gostam, espíritas não gostam muito de comentar, porque em preconceito ao espiritualismo que lida com a questão da incorporação, na Umbanda, em outras doutrinas espiritualistas que trazem o processo, né, da incorporação das entidades como prática normal. Então, tá lá no livro dos médiuns, depois eu posso colocar no grupo lá para nós, e Kardec, obviamente, não me deixa mentir, ele faz essa observação no livro dos médiuns que há, sim, possessos, né? Então, isso é algo muito interessante. Então, nos mostra, muitas vezes, essa questão do espírito que não evoluiu, né? Permaneceu ali. Alguns regridem tanto na sua capacidade que chegam ao nível de ovoides, que a gente conhece, e eles se incorporam nos seus
obsediados e ali ficam, muitas vezes, levando aquela pessoa a uma loucura sem retorno, né? Por esse processo de acoplação no organismo de nossos, no caso, né, dos encarnados. Então, é algo que se tem que cuidar muito também, né? Uma obsessão é algo que tem que ser muito bem tratado, muito bem encaminhado. Tá tranquilo até aqui? Alguém mais? Tá, eu vou falar, tô com uma voz gasgueta, mas vamos lá. Você está falando só para complementar, essa semana eu estudei lá na faculdade de parapsicologia, professor chamado William James, e ele fala sobre as anomalias psíquicas e a parte medianímica, digamos, mediúnica, e ele comprova fisicamente também a diferença nos campos, né, cognitivos, na partes neuronais, aonde afeta cada coisa. É bastante interessante. E aí ele dá um conceito de demônio que na verdade vem da palavra eudaimonia, que é eu em movimento. Eu em E aí, movimento. como eles antigamente acreditavam no Cristo, num Jesus estático, né? Em alguém que estava lá, incutido pelo medo, pelo cristianismo, né? Da opressão, eles falam muito isso na filosofia, que as pessoas, quando está fora desse padrão, estava endemoniado, eudaimonia, né? Que está Sim. fora do processo. Então você vê como a palavra vai mudando, né? Na Isso. verdade. E hoje a gente cria um paradigma bem do preconceito, como tu falou aí. Exatamente. É. Ai, coitada. Ai, tô ó. É. Vamos lá, então, mais alguém? Tá tranquilo aqui? Então, vamos seguir lendo aqui. O Emmanuel, no A Caminho da Luz, né? Nós lemos ali numa equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas a organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processará com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Vamos ler corretamente ali, que eu li errado, né? Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, tá? A gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo. Então, vejam que aqui, né, quando ele fala, Emmanuel nos traz isso no livro A Caminho da Luz, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vista das organizações do porvir, que ele cita Mendel, nós sequer imaginávamos que o que nós temos hoje, né, a capacidade de testes de DNA, de saber, de separar o DNA, né? Então, isso aqui, o Mendel, para eles, aqui, quando ele escreveu, nos trouxe o livro, já era algo impossível há milênios atrás. Imaginem se nós, para frente, quem recebeu esse livro, naquele ano de 1940 e pouco, se eu não me engano, 47, né? Não me lembro mais. Eu acho que é. Ele não imaginaria também essa questão da evolução da ciência, né? Obviamente que Emmanuel e André Luiz já tinham essa noção do que iria acontecer, mas quando eles falam com vistas às organizações do porvir, eles já imaginavam tudo que a ciência iria avançar, tá? Então, vamos ver a outra questão, a questão 54, que é a última do nosso estudo de hoje, e diz assim: pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana,
devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Aqui entra a questão já moral, né? Da criação. E os espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Ou seja, o Espírito já deu também uma chamadinha de atenção no Kardec, mas havia essa necessidade da pergunta, por quê? Porque Kardec precisava sempre de argumentos, porque ele sabia que ele seria questionado. Tudo que ele trouxesse por uma sociedade, principalmente uma sociedade europeia, em termos de igualdade de raças, ele seria questionado, obviamente, não é? Então, ele seria questionado: como assim todos somos iguais? Havia esse preconceito numa sociedade europeia, numa sociedade parisiense, então, não precisa nem a gente dizer nada, né? Já existia o preconceito. Então, o espírito já captou ali o pensamento do Kardec e diz: estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Não é que fosse esse o caso, é porque ele tinha que ter argumentos. Ele tinha que dizer assim: olha, Deus não criou ninguém diferente, quem está nos dizendo são os espíritos superiores. Jesus disse, a espiritualidade superior está dizendo, e nós vamos confirmar, ratificar e continuar dizendo: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito, e o Espírito não tem raça, não tem cor, não tem nada disso, né? Então, mas até que a gente entenda este mesmo Espírito, que é criado, simples e ignorante, que começa o seu processo de evolução, até que nós, como espíritos, a gente consiga evoluir a ponto da gente concordar em 100% com o que está aqui, a gente ainda vai fazer muita cara feia, né? Para os preconceitos que nós mesmos criamos. Nós temos aí 2 guerras mundiais como resgate coletivo nas costas da humanidade. Quantas guerras pontuais, quantas guerras civis em países, quantas guerras ditas cristãs, né, que não terminam nunca, que as criaturas estão sempre lá com preconceito uns com os outros. Então, tudo isso faz parte destes nossos irmãos, como nós, que ainda estão em processo evolutivo. Nós temos essa dificuldade. Segunda-feira, ontem, eu trabalhei um texto na Casa Espírita, da exposição, que falava sobre a serva escandalizada. Quem já leu o livro Jesus no Lar, não sei se o André já leu o livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, já deve ter dado até algumas risadas, né, da serva escandalizada. Ela não era escandalosa, mas ela era escandalizada. Em resumo, assim, ela queria se tornar uma trabalhadora, né? Alguém que viesse a servir, ser merecedora de estar lá no reino dos céus, assim, trabalhando. Então, um anjo do Senhor vai até ela e oferece algumas atividades para que ela pudesse fazer. Começando assim, resgatar, por exemplo, uma criança que estava perdida numa floresta. E aí nós vamos ver o quanto nós somos seletivos e preconceituosos, porque nós somos caridosos até por aqui, né? Ou por aqui, ou até mais embaixo. Assim. Nossa caridade ela é seletiva. Então, ela disse para o anjo que ela não poderia entrar naquela floresta, porque estava muito escuro e ali se encontravam algumas pessoas de má índole que poderiam colocar a sua moral em prejuízo. Mas aquele anjo do Senhor não desistiu da sua serva, né, que estava disposta a se tornar uma pessoa de bem. Então, pede a ela que socorra 2 homens que se encontravam numa taberna e que, por ingenuidade, tinham se deixado embriagar e estavam correndo riscos.
E ela disse que não poderia fazer isso, porque como que ela ia entrar numa taberna onde só se encontravam homens embriagados, bebendo, usando de palavras indevidas e que aquilo não combinava com ela, né? Então, ele não desiste da outra atividade para ela, pede que ela vá socorrer uma senhora que estava muito adoentada, assim, prestes, quase que agonizante. E ela, então, vai, volta e diz para o anjo que não conseguiu fazer nada, porque na antessala do quarto daquela senhora se encontrava o marido conversando com uma mulher, assim, né, de uma moral duvidosa e que estavam combinando o assassinato da esposa. Né? E ela imagina que ela ia entrar naquele quarto, naquele ambiente contaminado por tanta imoralidade. Né? E assim foi. Todas as tarefas ela não poderia realizar porque afetavam moralmente a sua postura. Até que o anjo do Senhor disse para ela que, então, ele não tinha mais nenhuma tarefa para dar a ela, que ela procurasse direcionar ainda seus pensamentos para as coisas da terra, porque ela ainda não estava preparada para este exercício, porque aquele que se coloca como servo do Senhor tem que fazer olhos de cegos para as dificuldades, para os defeitos alheios e trabalhar em silêncio, socorrer em silêncio em nome do amor. Que é assim que Jesus fez, né? Quem perde muito tempo na contemplação do mal não tem tempo para realizar o bem. Então, assim nós olhamos para aqueles que estão conosco na caminhada. Muitas vezes julgamos pela aparência, julgamos pelas atitudes, julgamos pela condição social, pela condição intelectual, e esquecemos que todos somos irmãos em Deus. Então, Kardec, os espíritos trazem isso, e mesmo sendo Kardec, eles dizem, cuidado, né, para tomar as palavras na sua significação literal. Então, presta atenção, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, no livro da Maria São João de Deus, Cartas de uma Morta, ela vai dizer assim para nós sobre as afinidades raciais. Eu só gosto de trazer o capítulo para que vocês vejam. No capítulo 15, nas esferas vizinhas da Terra. Então, esse livro também é muito interessante. É a mãe do Chico Xavier, né? E ela vai dizer assim: o amor, a esperança, a tristeza, a fé, a confiança, o caráter, a sinceridade e demais atributos da personalidade humana aqui estão vivos, palpitantes. Lembrando que aqui é o plano espiritual onde ela se encontrava, tá? Tenho observado, porém, que apesar de livre do perigo das lutas fratricidas, entre todos existe grande movimento de afinidade racial. Parecendo-me que a questão das raças aí na Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizam. E é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras, apesar de se encontrarem ligadas pelos mais santos laços de fraternidade e de amor. Então, vejam que isso é conservado no mundo espiritual. Por que é conservado no mundo espiritual? Para que quando daqui nós desencarnamos,
possamos ser recolhidos e acolhidos de forma que a gente se sinta bem e não um estranho no ninho, né? Então, há todo esse cuidado da espiritualidade em que aquilo que nós cremos, as nossas raças, os nossos costumes, sejam mantidos no mundo espiritual para que lá a gente possa ser recebido sem se sentir assim como que prisioneiro de um grupo que a gente nunca conheceu. Qual é a diferença dessas colônias lá no mundo espiritual para as nossas aqui? É que lá eles se amam. Há laços de fraternidade e de amor. E aqui a gente se mata, porque acha que um é melhor que o outro, né? É uma diferença boa, né? Nossa, é a diferença da vida, pode-se dizer assim. Porque lá a gente dá de cara com a vida real, de fato e de direito. E aí a gente deve olhar de lá para cá e pensar assim, olha lá, ó, os meus, os teus e os nossos continuam brigando. Quando eles chegarem aqui, eles vão descobrir que aqui a gente vai ter que viver em paz. Respeitando, obviamente, o livre-arbítrio, até mesmo quando nós estamos na erraticidade, né? Porque se nós tivermos o desejo, a vontade de continuarmos por aqui, em torno da Terra, instigando aqueles nossos, aqueles que pensam, continuam pensando iguais a nós, e nos maus tratos uns dos outros, a gente pode continuar também. Mas aí nós sabemos que a nossa evolução vai ficar estacionada, né? E os nossos débitos só tendem a aumentar. Então, esse estudo de Kardec com as obras de Chico Xavier, hoje se torna bem mais fácil de nós compreendermos, porque nós vamos olhando, tendo uma visão dos dois planos. Kardec tinha a visão apenas do plano que os espíritos traziam para ele, né? Nós temos, e aquilo que ele vivenciava, obviamente, na sociedade dele, né? Ali, com aqueles que estavam com ele. Hoje o espiritismo evoluiu, é uma realidade no mundo todo. Quantos e quantos livros nós temos confirmando aquilo que Kardec nos trouxe? A própria obra de Chico Xavier fala por si só, né? Então, na época, Kardec não tinha, ele tinha só o que os espíritos estavam trazendo. Então, ele precisava de convicções, questionar mesmo, né? Fazer aquelas perguntas ali, mesmo que o espírito desse uma chamadinha de atenção nele, né, de leve, mas ele precisava, porque ele tinha que ter argumentos fortes o suficiente para conseguir convencer de que os espíritos estavam nos trazendo era verdade, e eram palavras edificantes para nos fazer entender o quanto nós pertencemos a uma grande família e ainda não entendemos isso. De minha parte, encerrei aqui com esta mensagem da Maria São João de Deus. Estamos abertos aos comentários. Eu queria fazer um comentário. Quando tu falou da tua exposição de ontem, eu também fiz uma relação com a nossa exposição de sábado. Sábado nós trabalhamos aqui no terreiro com a linha mediúnica dos Guardiões Exus. E só vieram eles, não vieram bombogiras para o trabalho. Que eles vieram trabalhar o que naturalmente essa linha de falangeiros trabalha, que é o vigor. E o vigor frente a quê? O vigor frente ao olhar da negatividade. E a gente só consegue evidenciar a negatividade quando a gente consegue fazer um intercâmbio com a positividade. A gente só consegue medir, pesar, né, e quantificar a negatividade e o nosso olhar negativo frente à vida quando a gente começa a se dar conta do nosso olhar na positividade. E frente a um estudo como esse, como as homílias, como as exposições de texto, a gente começa a se dar conta do quanto a gente está distante, né, de um olhar mais... E o texto que o Pai João nos sinalizou para tratar o nosso olhar contra a negatividade foi A Fuga, um texto psicografado por Chico, ditado por Emmanuel.
que faz relação com o Evangelho de Cristo no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 20, que fala que a gente tome muito cuidado para que não se deixe chegar o inverno, nem o dia de sábado para se fazer alguma coisa. Literalmente nos chamando a atenção sobre a procrastinação, né? Que nós nos colocamos muitas vezes. E, principalmente, o trabalho da noite de sábado, com os guardiões Exus em terra, foi para tratar os nossos maus hábitos. Aqueles bem pequenininhos que nós nem nos demos conta no nosso dia a dia. E que eles vão se tornando um amontoado de maus hábitos, fazendo literalmente uma montanha e virando vício. O vício de nos deixarmos levar pela nossa vontade, pela nossa falta de vontade, pelo nosso desânimo, pelo nosso desamor. E agora todo esse texto sobre a diversidade das raças humanas, sobre a moralidade em que o homem do meio que está inserido, me fez ver que está tudo muito interligado, todos os nossos estudos. E como é bom a gente conseguir avançar e evidenciar isso, né? Com literalmente a progressão do nosso intelecto. E eu gostaria só de ler 2 parágrafos desse texto, A Fuga, que fala, se a gente conseguir visualizar, literalmente a diversidade das raças humanas, que diz bem assim, o parágrafo 7, diz assim, cada de homem qual possui... livro? Não é um livro, é um texto do Chico, é A Fuga o nome. Ah, tá, mas não está em livro nenhum? Tem no Testamento Xaveriano, se tá, eu não sei te dizer, mas tem aí. Eu busquei sobre vícios emocionais, porque era o tema que nós iríamos trabalhar com os guardiões em terra. Eles viriam para ajudar no nosso campo etérico, através do passe e da irradiação dos mesmos, frente, né, ao que eles trabalham dentro da teologia de cartas, que é a visão sobre a negatividade. E aí o texto da homília também já foi uma preparação consciencial dos presentes para que eles ficassem mais receptivos ao passe e à contemplação durante a semana sobre o texto. E no parágrafo 7, diz assim: cada homem possui, com a sua existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice, ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo da preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando. Então, é exatamente isso, é o trabalho da moral, independente do meio em que a gente foi inserido, ou ainda está. É o olhar sobre a negatividade, ponderando a positividade, e a contemplação do orar e vigiar, sempre nos nossos dias, nas nossas vidas, para que a gente consiga visualizar e identificar os nossos maus hábitos, mesmo aqueles que muitas vezes passam desapercebidos. Inclusive a procrastinação. De deixar sempre para o dia de amanhã o que se pode começar literalmente na noite de hoje. A Acho gente que trancou. não deu uma travadinha, mas deu para entender. Deu uma travadinha. É do livro Vinha de Luz. Quando sempre no Testamento Xaveriano, aqui no site da Bíblia do Caminho, quando a gente procura por um índice temático e que tu abre o texto, em cima tem o nome do livro. Sempre tem o nome do livro em cima. Então, por exemplo,
A fuga, Ah, tá. tá? Lá em cima diz, ó, Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 113. Ali, Ah, sim. tá? Ah, tá. Eu Tá? não Sempre em sabia cima identificar. tem Eu procurei pelo índice temático. índice temático, aí tu buscasse vício, né? E aí ele te Vício remeteu, emocional. É. aí ele te Há remeteu uma lá série de uma textos série de ali. textos. Cada vez É, que tu clica num daquele texto, ele te remete para o livro onde aquele texto se encontra. Então, em cima diz Bíblia, eu vou compartilhar aqui só para vocês verem, tá? E aí todo mundo já fica sabendo, ó, aqui em cima, ó, esse mesmo. Bíblia do Caminho, Testamento Xaveriano, né? Embaixo, Uhum. Vinha de Luz, Emmanuel, Vinha de Luz é o sim. nome do livro. Do livro. 113 o capítulo, A Fuga é o título do texto, Ah, certo. É tá? esse mesmo. Então, E orai sempre para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no nem no sábado. sábado, exatamente, Exatamente. tá? É. Então, Foi aquele, Oi? Foi? foi a partir do capítulo 7 que eu li agora. Do Aham, parágrafo do 7. parágrafo 7 ali, tá? Isso. Então, esse site é muito bom por isso, porque ele nos remete ao livro, né? Então, nada fica solto, né? Sim. Muito bom, e é exatamente isso. A gente esquece estas nossas estações dentro, muitas vezes, da nossa própria existência, e também como uma vida, como disse Camille Flammarion, que não inicia na Terra nem termina na Terra, é um estágio da vida celeste que muitas vezes a gente passa por essas estações sem nos deixar florir, né? Como Exatamente. É. deveríamos deixar Como florir. diz ali, né? Será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Exatamente. Deus quando. A gente Que a ainda não gente não se vê faz como hoje, a irmãos, gente vai precisar fazer. né? Exatamente isso. Hum. Muito bem colocado. Mais alguém? Então está, gente. Por hoje, quem encerra para nós e quem depois se escala para a semana que vem. Eu posso encerrar, fazer uma prece. Por favor. Vou tentar. Essa acho que é a última oração que a minha falecida mãe escreveu. E simplesmente essas duas folhas elas caíram hoje. Eu estava vendo uns livros, até esse livro dos Espíritos, e simplesmente caiu esse texto, né? E eu quero compartilhar, então. Obrigado, Senhor. Meu Deus, quanta alegria. Eu te quero agradecer a aventura, a felicidade. Senhor, quero dizer que é uma vida, que ela é bela de ser vivida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me destes, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem nos altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre e vagueia pelo céu de anil, e que se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas é diante da minha visão que eu te faço uma oração. Pelos cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, por eles eu oro, e a ti exoro comiseração. Porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar.
e a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Muito obrigado pela minha felicidade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também ouvirão. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que canta, que ilumina, que alfabetiza, que compõe uma canção. Eu te quero proferir esta sentida oração. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite, pelos que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos de sinfonia, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos que no seio embalam um filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me permitem andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra amputados, aleijados, infelizes, marcados, desformados, e eu posso bailar. Oro por eles, que eu sei que depois desta expiação, também na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Como é importante ter um lar, mesmo se ele for uma mansão, uma favela, se é uma tarefa, uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, um abrigo, um bangalô cravado de dor, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, do amor de esposa ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um cão, de alguém, porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, nem um amigo para me ajudar, nem aí eu reclamarei, porque eu te tenho a ti. Eu te quero dizer obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Essa prece foi proferida pelo Divaldo no encontro lá no Gigantinho, no dia 13 de outubro de 1990, e a gente estava lá. E essa foi uma oração que a minha mãe me deixou e eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Esse poema da gratidão, ele é muito lindo, né? Ele veio pelo Divaldo, pelo espírito da Amélia Rodrigues. É um poema muito lindo. E como a Jaque falou antes, né, André, nós estamos conectados, né? O Eduardo tem feito preces em torno da gratidão, a Jaque iniciou com uma prece de gratidão, e tu, obviamente, que essas folhas não caíram aí por acaso, porque nada é por acaso, para encerrarmos com o poema da gratidão, que é muito lindo. É muito lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito lindo mesmo. Muito obrigada, irmão. Eu depois vou pegar, eu tenho esse poema e eu compartilho lá no grupo para nós também, né? Eu não sei se o André tem ele digitalizado, mas pode falar, André. Na realidade, o Divaldo, normalmente ele encerrava as palestras com ele, né? Só que ele sempre alterava alguma coisa, né? Sim. Ele adaptava para o momento. E a gente... quando ela desencarnou no enterro, eu consegui também
uma homenagem à minha mãe, né? Porque ela, só para ter uma ideia, ela foi quem me apresentou o livro dos médiuns de 1926. A gente hoje, tu nem entende o que está dizendo. É totalmente diferente a literatura, né? E eu gosto muito e é uma herança, a maior herança que ela podia ter me deixado é essas. Esse aqui, André, quem me deixou foi meu pai. Livro dos Espíritos. Ele era um bandista, mas esse aqui ele deixou para mim. O Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? São Coisa heranças. mais linda, né? Trouxe de lá para cá e não esquece que tem que ficar daqui para lá. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vocês receberam. É. Que bênção, né? A gente... Coisa linda. Na época eu não entendia, né? Eu não conseguia Sim. entender. Hoje eu sei que ele foi um instrumento para que eu chegasse no Espiritismo. Ele precisou passar pela Umbanda para aguçar em mim o que eu não gostava, e aí, através dele, né, eu fui compreendendo, até eu conseguir começar a estudar o Espiritismo, ele já estava quase que desencarnando já, né? Fazem 7 anos que ele desencarnou. Eu estou há 17 anos no Recanto de Luz. E, então, graças a ele, eu consegui entender o que era uma vidência, o que era ser espírita, né? No sentido do estudo, não ser espírita no sentido da prática, que aí a gente ainda está longe, nós ainda estamos longe. Então, muito bem, gente. Mais Boa alguém? noite, Ivan. Vou encerrar a nossa gravação aqui e a gente